Muito boa tarde a todos, sou Renato Cassol, sou médico infectologista e vamos hoje para o painel coronavírus do dia 13 de maio de 2020. O primeiro slide que eu vou mostrar para vocês é o slide que mostra a atualização do rastreador Covid-19, número total de casos confirmado 4.308.000 habitantes no planeta. Separei aqui para vocês o Brasil 180.737 casos, com mais 72 mil casos recuperados e 12.635 casos de mortes, de óbitos até o momento. Passando isso, São Paulo, capital que mais tem casos, 47.719, com 3.949 óbitos. Cidade que está sendo muito criticada com suas medidas de restrição, medidas por muitas vezes que ultrapassam o que se esperaria que fosse feito, né? Medidas autoritárias, medidas arbitrárias, violentas, fechando lojas sem respeitar a propriedade privada. Então é muito triste que a gente está vendo em São Paulo, onde além da população ter que lidar com o vírus, ainda tem que lidar com o Estado tentando esmagar ela e tentando retirar os direitos e a liberdade, né? Lembrando que a liberdade é um bem difuso. Se eles estão perdendo, você que não está lá também está perdendo a sua, pode acreditar em mim. É nesses momentos de medo que o Estado se aproveita para retirar a liberdade do povo. Ainda falando mais algumas coisas aqui, o próximo slide é Rio Grande do Sul, certo? 2.917 casos, 111 casos fatais até o momento. Lembrando que não é bem atualizado esse gráfico que eu mostro para vocês, mas ele é muito próximo do que está acontecendo de verdade, certo? Aqui mais adiante eu vou falar ainda sobre a terceira fase do estudo populacional, que saiu agora há pouco no Rio Grande do Sul. Mas eu gostaria de dizer mais algumas coisas, assim, né? A primeira delas é que o vírus, ele cada vez mais se vê que ele predomina por gotículas, então é contato próximo, que é o que mais transmite esse vírus. Então o círculo intrafamiliar, as pessoas junto dentro de uma casa onde uma esteja infectada, é o maior responsável pela disseminação do vírus. E grandes aglomerações, né? Então não é um vírus que tu vai estar caminhando na rua e pá, pegou o vírus que ele estava no ar. Ele é por gotícula e muito menos, e talvez quase nada por aéreo, exceto naquelas condições que se gera aerolização, né? Então, que são procedimentos hospitalares. Então a população não precisa se preocupar com isso. Se vai em algum local fechado, usar máscaras, qualquer máscara é melhor do que nenhuma. Enfim, na rua não viria nem necessidade disso, porque o vírus realmente tem uma transmissão por gotícula, certo? Muitas perguntas assim, sobre os testes, sobre qual o melhor teste, qual o pior. Eu já tenho vídeo sobre isso, em qual teste usar para o Covid, né, para o SARS-CoV-2. Eu ainda acho que o melhor teste é o PCR. O RT-PCR detecta o RNA do vírus na nasofaringe do paciente. Se ele está ali, você sabe que você teve contato com o vírus ou não, porque os testes rápidos que determinam IgM e IgG, naqueles pacientes são completamente assintomáticos, esse teste possivelmente ele não vai nem positivar em grande maioria das vezes, certo? Então, ainda sobre o teste, eu acho que o RT-PCR é um teste para te saber se tu tem o vírus na sua nasofaringe ou não, com uma segurança bem legal, assim. Haviam perguntado sobre isolamentos, lockdown e tratamentos. Bom, não tem estudos robustos para dizer qual é o melhor tratamento para esse vírus, não existe. O estudo que saiu da New England foi meio que um balde de água fria em cima da hidroxicloroquina, mas um estudo que não tem a delineação que a gente mais gosta. Então, aqueles que dizem que não tem estudo para usar hidroxicloroquina ou ivermectina, né, enfim, às vezes defendem o lockdown, que também não tem estudo nenhum
E aqueles que não gostam do lockdown, às vezes estão usando as drogas, essas sem ter estudo nenhum também. Então, tem bastante confusão na medicina, a gente entende que esteja todo mundo um pouco mais confuso do que fazer de verdade. A minha opinião pessoal, eu já falei em outros vídeos, acho que lockdown nem pensar, acho uma arbitrariedade em cima da população, acho que as pessoas vão ter enormes dificuldades econômicas, e a economia não se dissocia da medicina, ela anda junto, certo? Tipo assim, você não tem um país muito pobre com uma medicina muito boa, e você tem, a grande maioria das medicinas muito boas estão em países muito ricos. Então, não se iludam em dissociar. As leis econômicas também afetam os hospitais, só para lembrar isso para vocês também. Quanto tratar ou não tratar, eu acho que aí cada vez mais se acha que tem que tratar, quando se deve tratar, né? O mais precoce possível. Então, começou o sintoma, já trata. E aí você tem que jogar com aquilo que tem na literatura, qual droga você vai usar e pesar principalmente os parefeitos. Usar o que tiver menos parefeito, até porque não existe aquela comprovação mais adequada de qual droga utilizar por SARS-CoV-2 para Covid-19. Então, se você chegou até aqui, não esqueça de assinar o canal do YouTube e ativar o sininho, porque só assim a gente vai poder continuar produzindo conteúdos de qualidade sobre infectologia. Vou falar para vocês agora sobre os dados do Rio Grande do Sul, dos dados epidemiológicos aqui da terceira fase do estudo populacional no Rio Grande do Sul. Esse estudo vai ser replicado também no resto do Brasil, graças a Deus. Nós teremos alguma informação de como que está o Covid-19, a doença causada pelo SARS-CoV-2, pelo novo coronavírus, no território nacional, porque até agora, antes de começar esses estudos populacionais aqui no Rio Grande do Sul, tudo foi feito no chute. Se iniciou lockdowns, se tomaram medidas que foram totalmente sem saber a dinâmica do vírus da sociedade naquele momento, certo? É mais ou menos quando convém para os nossos governantes, é mais ou menos por aí. Então, aqui foi visto então em 9 cidades, 1/3 da população gaúcha vive nessa cidade, certo? Só para lembrar que o teste aí tem uma sensibilidade de 84,8% e uma especificidade de 99%. Um teste bem legal. Foram testados ao todas 4.500 pessoas e dessas 0,22%, ou seja, 1 a cada 454 habitantes teve contato com o vírus do SARS-CoV-2. Alguns ficaram doentes, outros não sentiram nada. E os pesquisadores acreditam que isso está gerando uma letalidade aí de 0,42%. Uma letalidade já bem mais baixa do que aquela, como eu falei para vocês lá atrás, né? A letalidade, conforme vai se fazendo os estudos, ela vai caindo. E ela vai cair mais, vocês podem acreditar, e pelo menos a gente torce muito que isso aconteça. Essa letalidade deve cair bem abaixo disso, mostrando que o vírus não tem uma letalidade tão importante como se tinha no início, e a gente já sabia disso, porque quando se testa pouco, se testa pacientes mais graves, e esses pacientes mais graves têm desfecho bem maior, certo? Aqui no Rio Grande do Sul nós estamos com um isolamento ainda, por zonas, tem zonas que estão com mais distanciamento social e com mais isolamento que outras. Iniciamos o isolamento sem ter nenhum dado estatístico de quanto do vírus circulava aqui. Se correu o risco, inclusive, de se fazer aquilo que fez o norte da Itália. Você sabe que o norte da Itália, quando pediu para fazer o lockdown, fazer o isolamento, grande parte da população já tinha se contaminado com o vírus, estava contaminante e foram para a casa dos avós e dos pais. O italiano tem essa característica, tem até uma palavra, uma expressão para isso, que é mamone. Vou botar na tela aqui de vocês. E acabou contaminando ainda as pessoas com mais idade. Aqui no norte da Itália tem uma população com bastante idosa. E como vocês viram, foi catastrófico. Então foi muito provavelmente o lockdown que piorou a situação no local. Aqui no Rio Grande do Sul, eu acredito realmente que 0,22% de anticorpos é baixo.
Eu esperava que existisse bem mais que isso, fiquei um pouco decepcionado, porque agora nós temos aí o risco de ter um possível pico, se é que vai ter, de pandemia, justamente nos meses de maior frio, que é junho, julho e agosto, que é o pico sazonal dos outros vírus respiratórios. Esse é um vírus respiratório, então não tem muito por que ser diferente nesses meses. Vamos ficar no aguardo dos próximos dados, devem sair aí em algumas semanas. Acho que os dados brasileiros já saem talvez até no final da semana, para a gente ver o quanto que está essa soroprevalência para a Covid-19 no Brasil todo. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado. Esse foi o nosso painel Coronavírus e até o próximo vídeo.